programa Juventude em Ação, programa apresentado pela juventude da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa localização fica na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na presidência, o nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Pastor superintendente da Juventude do Ministério Restauração, pastor Adriano Licidônio. E o líder da Juventude da sede internacional, presbítero Bruno Beltrame. Na apresentação deste programa de hoje, eu, irmã Léa Moura, aleluia, irmã Débora, paz do Senhor, irmã Débora. Paz do Senhor, irmã Léa, paz do Senhor, irmã Lili. Irmã Aline, paz do Senhor. Paz do Senhor, minhas irmãs, paz do Senhor a todos os irmãos que já estão conosco. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos voltando de um culto abençoado da juventude daqui da sede. Glória a Deus. Creio que mais jovens ainda estão retornando, não é? Dos seus cultos, das suas áreas, das suas congregações. Até mesmo aqui da sede, acabamos de encerrar o culto. Deus fez grandes coisas, a presença de Deus estava ali, a gente orou, sentiu a presença de Deus, louvamos o nome do Senhor. Sábado é um dia especial para a juventude. Às vezes a gente passa uma semana atribulada, né? Às vezes não temos nem tempo de orar, mas Deus sempre nos dá uma oportunidade e nós estamos felizes de estar aqui e Deus ainda quer fazer mais coisas. Sim. Ainda não acabou o nosso sábado. Ainda não acabou, né? Ainda não acabou. E não queremos ficar sozinha nesta programação, né? Irmã Débora e irmã Leia, né? Sabemos que muitos jovens, assim como a irmã Leia disse, estão retornando, né, para os seus lares, jovens aqui da nossa sede, jovens das áreas, né? Mas aí onde você está, quem sabe, né, se dirigindo para o seu lar, aí na sua casa já, né, conecte, chame outros jovens para estar conosco, compartilhe esse link. Eu já compartilhei nos meus status, irmã Léa, porque nós não queremos ficar sozinhos, né? Não, Deus quer te usar, você aí, Deus quer te usar para ser canal de bênção para mais pessoas. Então, você que já está ligadinho conosco, compartilhe esse link, né? Compartilhe nos grupos, nas listas de transmissão aí que você tem. Aleluia. E vamos juntos nesta noite adorar a Deus, cultuar a Deus. Estamos com um tema, né? Tema muito interessante. Atualíssimo, né? Em alta. Também. Em alta. Nem é tão atual, principalmente no tempo de pandemia, não é? É. Ficou em alta esse tema. A gente não vai contar ainda. A gente vai esperar mais jovens chegarem para acompanhar esse assunto, que tem muita coisa para falar sobre ele. Quem já tem um palpite de qual é o tema, já pode ir colocando aí no chat, coloque a sua saudação, você que já está ligado conosco, coloque sua saudação e coloque aí o que acha que é esse tema tão atual, né? Esse tema atual, mas que eu sei, né, irmã Débora, que também não é tão atual, né? A Bíblia, né, escrita já há milhares de anos, apresenta esse tema, né, para nós. Então, você aí que já tem uma suspeita de qual seja o tema, já vá participando conosco aí pelo chat, né? Deixando o seu like, né, irmã? Seu gostei, é muito importante. Gostei. Não é para nós esse like, né? Com certeza não. Para que serve esse like, irmã Aline? Esse like, ele serve para que este programa, ele se torne um programa relevante e alcance muitas pessoas. Né? E com certeza essa é a vontade de Deus, irmã Léa, que vidas sejam alcançadas por intermédio dessa programação, a qual vai ser abordado este tema interessante, louvores a Deus. Tem muita coisa boa. E temos até participação especial nesta noite, né? Com esse tema. Testemunho, pessoa que viveu isso, né? Teve experiências com Deus nessa área, muito importante nós vamos trazer aqui. Fique ligadinho conosco até o fim, né? Até o fim. Glória a Deus. Tem oração, tem louvor, tem palavra, tem testemunhos ainda nesta noite. Aleluia. Mas nós queremos entregar esse programa nas mãos de Deus, no controle de Deus. Porque eu creio, as irmãs já sabem o tema que a gente vai tratar, é um tema sério, que prejudica não somente as pessoas que estão no mundo, né? Mas nesse tempo de pandemia,
esse tema que a gente vai abordar afetou também pessoas cristãs, né? E Deus, ele pode curar. Pode. Deus pode libertar. Glória a Deus. Deus pode salvar. E eu creio que este programa vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas que podem estar com este problema e vão entender nesta noite que se entregar nas mãos de Deus, ele pode solucionar tudo, pode nos trazer descanso, paz, alegria, né? Isso que Deus quer fazer nessa noite. A irmã Aline vai estar orando e nós vamos, então, dar continuidade nessa noite. Fique Amém. ligado conosco, compartilhe esse programa, não deixa de compartilhar, porque eu sei que Deus quer falar com mais pessoas. Não fica com a bênção só para ti. Divulga ela, porque eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas nessa noite. A irmã Aline pode nos levar a Deus em oração. Amém. Aí depois a irmã Valquíria pode colocar a thumb para nós iniciarmos com o primeiro louvor. Amém. Incline a sua cabeça aí no seu lar. Amém? E vamos orar a Deus nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Deus Pai, na Tua maravilhoso, presença, santo Senhor, é o nós teu chegamos nesta noite, Nós Deus. cremos, ó Aleluia. Pai, que o Senhor está no Senhor, controle reconhecendo, desse Senhor, programa. que sem Ti nada, Senhor, Deus, nada nós podemos colocamos as fazer, nossas Deus, vidas nada nas podemos tuas mãos. vencer, aleluia. Deus, Ajuda-nos, nenhum ó gigante, nenhuma batalha, nenhuma Nós dificuldade, mas precisamos, contigo, ser canal de Senhor, bênção nessa contigo, Deus, a Tua palavra Sejam nos as garante, nossas Senhor, que palavras, podemos noite. todas Tuas as palavras coisas, em nós, em Senhor. todas as coisas Em naquele que nos nome de fortalece. Nesta Em noite, nome de Senhor, Jesus, fica Senhor. conosco aqui Liberta, neste estúdio, salva. manifestando a Tua Deus, glória, usa quem vai o Teu louvar poder nome através do nessa noite, quem testemunho, vai através, testemunhar. Senhor, da abordagem Deus, que em será nome de feita, Jesus. através dos Em louvores. nome de Jesus. Deus, vem encher este lugar com a Tua presença, Senhor. Venha, Senhor, Aleluia. inundar lares com a Tua presença, Senhor, nesta noite. Senhor, quartos. Em nome Aleluia. de Venha, Jesus. Senhor, mudar cativeiros Em nesta nome de noite, Jesus. pensamentos Tu podes, nesta Deus. noite, Tu podes, Senhor. tu podes. Situações, Senhor, que aos olhos Aleluia. humanos, Senhor, são impossíveis. Mas, Deus, para Ti não há impossíveis, Não há nada Senhor. impossível. Nós colocamos, Senhor, esta programação e todos aqueles que estão, Senhor, e entrarão, Deus. Aleluia, se conectarão, Senhor, nesta programação. Deus, alcança o Senhor em o nome de Jesus e para a Tua glória, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos para o primeiro louvor e já voltamos com o tema do nosso programa de hoje. Não sai daí. Sopra com o vento do avivamento, enche todo este lugar. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Não se apagará. Não se apagará. Não se apagará. Paz, oração e união. Glória a Deus, vamos louvar ao nome do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo
ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus, voltamos agora. Estamos no programa Juventude em Ação, apresentado pela Juventude da Sede Internacional. E na primeira parte a gente perguntou, né, se alguém suspeitava do tema que nós iríamos tratar no programa. A irmã Aline está acompanhando o chat. Será que alguém acertou, irmã Aline? Bom, vamos ver quem está conosco aqui. Teve um palpite ali, irmã. Teve alguém que acertou, eu acho. Irmã Leia, eu vou lendo o nome dos participantes e aí, depois que a gente chegar no palpite, a gente diz se essa pessoa acertou ou errou. Exatamente. Vamos lá, Ainda dá então. tempo de colocar o palpite. Irmã Aline, eu acho importante também colocar a localidade. A gente quer saber de onde os irmãos estão nos assistindo. Exatamente. A área que congrega, né? Importante. Muitas áreas participam dos programas de sábados e a gente quer... Nós queremos conhecer. Né? Exatamente. Então, temos aqui conosco, para a glória de Deus, a irmã Carla de Lima Ribeiro, que está glorificando a Deus, com glória a Deus. Irmã Samara Lima, aleluia. Irmã Duda Rodrigues, paz, oração e união. Deus abençoe, irmã Duda. Irmã Érica Melo, jovem aqui da nossa sede. Deus abençoe, irmã Érica. Divulga aí, irmã Érica. Compartilha. Compartilha. Kathleen Nunes, Deus abençoe. Irmã Carla Janaína, Deus abençoe da nossa sede. Glória a Deus. Irmã Esther Escola, paz, oração e união. Elisete da Silva Vieira. Bah, esse sobrenome é bem familiar com a irmã que está falando aqui. Minha mãe, Deus abençoe. Minha mãe, glória a Deus. Liliane Cardoso, paz, oração e união, Jaguaré, Espírito Santo. Deus abençoe. Irmã Liliane Cardoso. Aleluia. Cláudia Eduardo, glória a Deus da nossa sede, né? Mãe da irmã Ana. Olha as mães presentes no programa da juventude, muito importante. Muito importante acompanhar os filhos. Pais, as mães. Glória a Deus pela vida da irmã Cláudia, pela vida da dona Elisete. Minha mãe, eu creio que também está assistindo. Amém. Tua mãe está assistindo também, Está assistindo. Né? Está assistindo ao vivo, né? Minha irmã. Glória a Deus. Irmã Karina Amorim, glória a Jesus. Glória a Deus. Paz, oração, união, área Nova Santa Rita, na escuta. Aleluia. Que bênção. Ivanilda Garcia, amém. Irmã Leia. Tem o meu Sara Madalena, glória a Jesus, Deus seja louvado no meio da mocidade, geração eleita. Glória a Deus, Tapes na escuta. Deus abençoe, irmã Sara. Irmã Marisa, glória a Jesus, colocou amém. Irmãs, ninguém mais quis dar um palpite. Temos um palpite aqui do... Mas teve um certeiro, né? Um certeiro? É mesmo? Vamos certeiro. ver. Vamos ver quem é que deu esse certeiro. Irmã Liliane Cardoso. Ô, glória a Jesus. Ansiedade. Glória a Deus pela participação da irmã Liliane. Deu Obrigada certeiro mesmo. pelo palpite. Por interagir. Glória a Deus. O palpite. E acertou. Mas qual é o nosso tema, irmã Débora? Vamos revelar agora. Qual que é o nosso tema? Ansiedade. Como vencer a ansiedade e confiar mais em Deus. Glória a Jesus. Que tema, hein?
já foi abordado algumas outras vezes, né? Mas ainda está em alta, né? Parece que a gente tem que estar ali, ó, na mesma tecla, né? E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, com certeza, Deus tem algo novo e quer te revelar muitas coisas nesse programa. Nós vamos já partir para os primeiros tópicos. A irmã Débora vai começar abordando, então, a primeira parte do nosso tema que nós vamos falar nesta noite. Glória a Deus. Irmãs, ansiedade é um negócio que está com mais intensidade neste momento, né? Sim. E ontem eu parei para pesquisar. Teve um tempo, foi em 2017, início de 2017. Perdi meu pai em fevereiro. Naquele tempo eu nunca tinha ouvido falar em ansiedade. Nunca. Porque era uma coisa muito incomum, né? Nunca ouvi falar em depressão. Eram coisas raras de acontecer. Hoje em dia já é... Tu fala de depressão, tu já sabe que a maioria das pessoas estão tendo. Principalmente jovens, né? Principalmente. Estudos mostram isso, né? Apontam isso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, em pesquisa, percebi que principalmente jovens, né? São atingidos pela ansiedade. Tá atacando muito mais os jovens, né? Sim. Penso eu que seja pelas decisões da vida, pelo momento que a gente vive. A juventude é uma fase de decisões. Exatamente. Aí a pessoa ela fica ansiosa porque não sabe se vai dar certo, se vai acertar o que tem que fazer. E pesquisando eu fui ver que a ansiedade é uma reação natural do corpo. Todo mundo tem ansiedade. O que muda é a intensidade da minha ansiedade. Quando eu perdi meu pai, não sabia que existia ansiedade. Certo? Aí teve um dia que me deu um negócio assim muito estranho. Eu até achei que eu tinha problema no coração. Fui pro hospital e o diagnóstico do médico foi ansiedade. Olha aí, quer dizer que a ansiedade afeta fisicamente também. Afeta. É um sentimento que atinge o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, né? Veja a profundidade, né? Exatamente. As pessoas têm diversas reações, né? Uma reage de um jeito, outra de outro jeito. E a minha reação foi ter muita dor no peito, ficar desesperada, assim, sabe? E na minha cabeça era problema no coração. E fui no médico, e o médico disse que era ansiedade. Porque tava tudo normal. Os batimentos, tava tudo normal. Só que a minha impressão era que tava tudo errado. Então, foi aí que eu conheci a ansiedade e fui pesquisar essa semana o que é. E pesquisando, eu percebi que... Eu ouvi um pastor falando sobre isso. E ele disse assim, que a ansiedade, muitas pessoas falam que é o mal do século. Só que na realidade não é. Por quê? Porque a ansiedade lá, o apóstolo Paulo, em 2000 anos atrás, quando ainda estava escrevendo as cartas, ele dizia para nós não sermos ansiosos. Ele já falava lá naquele tempo. Na época de Cristo, né? Exatamente. Lá em tempos atrás, onde era tudo diferente, não tinha nada muito avançado, as pessoas já falavam de ansiedade. E Paulo dava os conselhos para nós, né? Para nós não andarmos ansiosos. E aí eu achei um versículo em Lucas. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às mínimas coisas, por que andais ansiosos pelas outras? Isso é uma realidade. Quando eu li, me impactou esse versículo, porque eu nunca tinha lido, sinceramente, esse que eu não tinha visto ainda. E aqui ele tá falando por que eu vou andar ansioso se eu não posso fazer nada. Se eu tenho que esperar por Deus, o tempo de Deus, por Deus agir em algo na minha vida, pedir me responder sobre alguma questão. Eu percebo que a gente fica ansioso quando está fora do nosso controle a situação, né? A gente começa a ficar preocupado porque realmente nosso futuro não está no nosso controle. O dia de amanhã pertence a Deus. É aí que vem a parte de... A gente tem que se preocupar com hoje, né? Exatamente. Aí vem a parte de confiar em Deus. Exatamente. Entrar a fé. Exatamente. Porque se Deus diz para nós colocarmos o reino acima de todas as coisas, Ele vai acrescentar o resto, não tem o porquê eu ficar preocupado. E Ele ainda diz, nessa sequência, que cabe, né?
cada mal no seu dia, né? Cabe cada dia o seu mal. Cada Ou dia o seu seja, tu tem que viver o hoje, né? A ansiedade, pessoas que sofrem com isso, e eu acho que é muito bom, irmãs, a gente enfatizar, quando a gente pensa nessas questões assim, a ansiedade, depressão, né? A irmã Débora, ela falou que são fatores naturais, Sim. reações do nosso próprio corpo, né? E aí a gente pode pensar assim, crente então não pode Não, passar por é. ansiedade. Não, crente não passa por isso, né? Até tem quem diga, e isso por falta até de conhecimento, que isso é besteira, né? Sim. Não, isso é besteira, né? Isso é bobagem, isso não existe. Não acredito nisso. Psicológico. E quando se trata de cristão, então, aí É. fica mais forte ainda essa posição. Mas a própria palavra está dizendo que a ansiedade existe. E o nosso irmão Paulo está dizendo ali, ei, não anda ansioso. Se ele se ele disse tá pra dizendo- não andar ansioso, é porque tinha alguém ansioso. Porque lá já tinha alguém ansioso. Exatamente. Né? E a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva, né? Ela é tão grande, irmã Léa e irmã Débora, que nós vamos ver posteriormente as consequências disso, né? Ainda que não atinja só, né, pessoas que não são cristãs, atinge também né, no meio cristão. Mas toda ação, toda essa ação de excessiva preocupação, ela gera uma reação. Uma coisa é eu, por exemplo, estar ansioso por uma prova, estar nervoso. Preocupado, Aí, uma preocupação exatamente, natural, no limite. Outra coisa é eu deixar isso tomar conta da minha vida, Isso Ser já dominado é. por dando esse reações sentimento. no meu corpo, reações que não são boas. Porque quem é que gosta de estar preocupado, mal, com dor, se sentindo muito mal? Ninguém gosta. Aí vai o controle que tu tem que pedir para Deus. Teve algumas vezes que o pastor Leonardo, ele sempre me disse assim, ó, ora, pedindo para Deus tomar o controle das suas emoções. E isso, quando eu comecei a orar em cima de Deus, toma o controle das emoções, não deixa eu me controlar, toma o controle. Quando tu começa a orar e Deus começa a agir na tua vida, tu vai ver que é uma maravilha. Porque daí tu tá agindo, andando conforme a palavra de Deus, Tá andando, descansando em Deus, Exatamente. confiando em Deus. sabendo que Deus vai fazer. Tem pessoas que dizem que tem 2 dias que eu não posso mudar. O ontem e o amanhã. Isso. Para que então que eu vou Exato. ficar desesperado e ansioso se eu não posso fazer nada? É como a palavra diz. Por que tu vai ficar ansioso se tu não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Tu não pode mudar as tuas consequências, não pode mudar o que está por vir, então não tem o porquê. Claro, sabemos que isso é uma reação do corpo, é natural. Isso acontece com todo mundo porque somos humanos, somos falhos, nós temos as Mas- nossas debilidades. Porém, todavia, nós temos um Deus Aleluia. e temos um apóstolo Paulo que escreveu e deixou para nós, instruído por Deus, porque ele não fazia nada segundo fora da direção de Deus. E ele disse: não andeis ansioso por coisa alguma. O E que é por vê. coisa alguma? Nada. 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 Mas, irmã, tem tal fator. Como que eu não vou ficar preocupada? Tem a prova, tem o concurso, Exatamente. tem o casamento. Estamos no programa de jovem, né? Algo que não vai fugir, irmãos. A É gente vai ter verdade. que abordar. Né? Essa área, meu Deus, essa área eu acho que é uma das áreas, assim, A predominantes Exatamente. no quesito ansiedade. A profissão. Como que eu não vou? Profissão, emprego, salário, conquistas, né? Bens. Enfim, são coisas que permeiam, sim, a vida do jovem e acabam gerando esta ansiedade. E a preocupação e o zelo, irmãs, da parte de Deus conosco, né? Que ele não fala apenas uma vez a respeito da ansiedade. Até eu tinha, né, comentado anteriormente ali com as minhas palavras, mas para não ficar nas minhas, mas na palavra de Deus, que está em Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de... Qual dia? De ontem? De amanhã. De hoje? Não, de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, uma pessoa, a irmã Débora, a irmã Léa, que vive ansiosa, é uma pessoa que ela está sempre vivendo no futuro e não no presente.
Isso. E a Bíblia já falou, a irmã Débora falou, né, baseada na palavra de Deus. O que tu pode acrescentar? Tu pode acrescentar um côvado? Tu pode acrescentar uma estatura a mais? O que tu pode fazer? E o pior, Né? irmã Aline, eu me lembrei de uma coisa agora. E o pior é que quando tu tá ansioso demais, fissurado, meu Deus, o amanhã, o amanhã, o amanhã. E aí tu tá totalmente vidrado naquilo, ansioso, preocupado. E aí quando o futuro vem chegando e as coisas vêm chegando, eles vão te encontrando ausente no momento. Porque tu só quer o amanhã. Presente. E tu não vive o hoje. Isso. As coisas estão acontecendo e tu tá preocupado com o amanhã. E assim tu vai. E algo que é interessante, que o amanhã, muitas coisas do amanhã, elas dependem do hoje. Mas tu nem vive hoje, tu quer viver uma coisa, sabe? E a gente As- colhe o que a gente planta. Se a gente não está Hoje. plantando hoje, como é que a gente vai colher amanhã? Sim. Exatamente. E se a gente plantar baseado na ansiedade, Não vamos colher nada. é complicado. A nossa Não. colheita, a tendência é ser uma colheita, né? Pouca. Pouco e até de escolhas erradas, né? Porque pessoas que andam, né, numa constância de ansiedade, Se precipita. se precipitam em palavras, em ações, em atitude, em escolhas. E isso é a nossa colheita. Essa vai ser a nossa colheita. Então, a importância de nós vivermos hoje, ó, não te inquiete pelo dia de amanhã, né? Vive hoje. Tu tá preocupado com amanhã? Não esquece, vive hoje para te colher amanhã, segundo Deus. E a palavra de Deus diz pra gente buscar primeiro o reino dos céus, né? Que as demais coisas, o próprio Deus vai acrescentando. Glória a Então, Deus. eu vejo, irmãos, que a gente não está dizendo aqui que você não deve se preocupar com o seu casamento, com a sua profissão, não é isso. A gente quer que você busque isso para a tua vida, né? É bom a Irmãs, gente pensar Tem na nossa diferença, profissão, né? mas a gente não quer que tu viva ansioso só pensando nisso e não fazendo nada hoje, não plantando nada hoje. Você vai plantar em oração, Deus vai te dar paz, descanso, e as coisas vão chegando. E tu muitas vezes nem vai entender, né? Porque tu confiou em Deus. Exatamente. Uma Glória coisa a é tu ir Deus. vivendo hoje e planejando. Por exemplo, para um casamento. Não é errado Tu se precisa planejar. guardar o dinheiro. E se A tu gente viver... vai entrar Exatamente. nesse ponto. Olha aí, ó. Tu precisa guardar o dinheiro para te poder casar. Tu precisa estudar para te isso poder não te é formar. ansiedade, irmã Débora. Não. É bom a gente esclarecer bem, né, essa questão. Exatamente. Ser organizado, né? Ter planejamento. Ter planejamento, né? Enfim, estudar para uma prova, né? Sabe que tem uma prova, estudar para a prova, pesquisar para a construção de um trabalho. Isso aí é zelo, é cuidado, é louvor a Deus. Agora, deixar estas coisas te dominarem, aí é a ansiedade que Irmãos, está batendo. Eu já tive experiências, né, de ansiedade que eu não conseguia nem orar. Exatamente. Eu estava tão preocupada, tão aflita, é uma Que não opressão fluía. tão grande que a gente não tem paz e a gente não consegue orar. O que eu fiz? Eu pedi ajuda em oração para minha mãe. Mãe, ora por mim porque eu não estou conseguindo orar. Porque tu não flui, né? Tu tá tão preocupada que tu não Totalmente. consegue fazer nada. Tá longe, tá trabalhando, tá dentro daquilo, tá dentro do futuro. Exatamente. Tá E aí lá tu na- não Ela tá faz nada tentando hoje. viver o futuro. Eu não conseguia plantar em oração, não conseguia fazer Hoje. nada em oração. Naquele momento. E eu precisava orar para aquilo sair de dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Glória Minha mãe a Deus. ora por mim, minha mãe orou. E na oração, irmãs, a presença de Deus, ela traz um alívio. Quando a gente consegue lançar sobre Deus aquela... É um esforço, a gente tem que se esforçar. Muitas vezes a pessoa não consegue orar e deixa... não vou orar, continuar ali. Pede socorro, pede ajuda de alguém. Pede. Pastor, líder, Líder. irmãs experientes, né? Exatamente. Às vezes sozinho a gente não tem forças, a gente não consegue, e às vezes o jovem se isola, fica naquela opressão, entra numa depressão, que daí a ansiedade já desencadeia outras coisas. Né? Porque não pediu ajuda. Não tenha vergonha de dizer que não está conseguindo orar. Muita gente passa por essa situação e acaba se afundando porque, eu sou cristão. Ansiedade, eu não posso.
Isso não, né? Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer que eu tô preocupada ao ponto de Atribulada. não conseguir orar, de não conseguir jejuar, de não conseguir parar para ler a palavra de Deus, porque eu abro a Bíblia, irmã Leia, e a minha cabeça fica Vai lá trabalhando longe. no futuro. Fica trabalhando naquilo, naquela esperança, naquela expectativa que eu tenho, e eu não consigo viver o hoje. Como é que eu vou dizer isso para alguém? Né? Mas a própria palavra de Deus, ela diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Ajudar Né? uns aos outros. Então, precisamos buscar em Deus alguém, uma direção de Deus e dizer, Deus, para quem eu vou me abrir? É muito importante, irmã Leia, nós termos, não é algo que estava, acho que no script, Não. eu creio, mas, né? Deus, eu creio que está no controle de Tá no todas as controle. coisas, mas ter alguém que tu possa, de sincero coração, desabafar. E dizer, isso também é uma forma, irmã Leia, da gente liberar essa ansiedade, Exatamente. sabe? E quando nós falamos assim, quando nós falamos para Deus, né? Eu sei que a gente não está lá no último tópico ainda, mas lá vai ser mais enfatizado isso. Assim, eu já tive experiências de chegar na presença de Deus extremamente, assim, meu Deus do céu, mal, muito mal. E depois que eu não sei porque era uma ansiedade que eu estava passando, era uma situação, era, né, que estava fora do meu controle. Por mais que eu quisesse, né, fazer o que tinha que ser feito, eu não conseguia, eu estava ansiosa por aquilo e dizia, Deus, e agora? É uma coisa que fugiu, porque a ansiedade é algo que está fora do teu domínio. Quando sai do teu controle, tu te desespera, tu te preocupa. E eu fui para os pés do Senhor, e quando eu saí, irmãs, eu saí diferente daquela oração. Exatamente. A gente sai totalmente leve. Exatamente. Aquele fardo, irmãos, que pode estar na sua vida aí que está assistindo esse programa. Alguém pode estar aí com esse fardo que nós estamos falando aqui. Cansado, Aleluia. sobrecarregado, com medo, fugindo muitas vezes. Tem jovens que fogem das suas escalas porque ficam ansiosos. Não vão cumprir a escala. Já chegou casos assim, irmã, eu não vou cumprir a escala. Vou dizer para o líder que eu não vou cumprir, minha ansiedade. E aí tá até atrasando um projeto de Deus na vida, né? Deus quer fazer grandes coisas na juventude, na tua vida. Ele quer te ajudar a tomar decisões, mas você tem que se esforçar, entender e confiar em Deus. No momento da ansiedade, vai entrar em ação a tua fé. Deus vai conhecer a tua fé, ali você vai ter experiências com Deus. Porque tá escrito, né? A paz que excede todo entendimento. Da onde que vem essa paz? É só de Deus. É só de Jesus, porque como a Armalene estava falando, de pedir ajuda, pedir socorro, creio eu que uma pessoa que tenha consciência e que lê a Bíblia sabe que nós somos falhos, sabe que o aperfeiçoamento vem só de Deus, sabe que a gente precisa ajudar uns aos outros. E Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, assim diz a Exatamente. palavra, né? Glória a Deus. A fraqueza é um sinal que Deus quer se aperfeiçoar na tua vida. Coisa linda essa palavra, mulher. Glória a Deus. Tem um livro, Verdade. não sei se as irmãs já viram, Perfeitamente Imperfeito. Já Não viram esse conheço, livro? Mas já me Fica a interessei. dica aí, hein? É pra um nós, uma livro- leitura. É um livro interessante, muito lindo esse livro. Porque ele começa, nos primeiros capítulos, ele fala sobre que nós somos perfeitamente imperfeitos para Deus manifestar a glória dele na nossa vida. Nós somos Glória a pessoas imperfeitas, tão falhas, que isso torna perfeito para que Deus possa mostrar quem ele é. Porque às vezes, quando a gente se acha grande demais, Deus não pode fazer nada. Por quê? Porque a glória de Deus está acima de qualquer coisa. Não existe Amém. rival, não existe ninguém acima, não existe ninguém competindo com ele, é só ele. Então, baseado nisso, a gente de tão falho, tão pecador e tão miserável, acabamos nos tornando uma perfeição para Deus agir e para Deus mostrar que ele é Deus e que ele pode acalmar, que ele pode Exatamente. curar da ansiedade de uma vez por todas e Glória a tomar o Deus. controle das nossas emoções. Amém. Glória a Jesus. Tá muito bom os assuntos que nós estamos trazendo aqui. Creio que está falando com muitos jovens, muitos irmãos que já passaram ou estão passando por esse momento. Eu acho que a gente já pode trazer um testemunho, uma experiência, né? Podemos. Tem mais pessoas aqui querendo falar o que Deus tem feito
na vida, né? Amém. Que Deus Irmã tem feito. Leia, também queremos abrir a oportunidade para aqueles que têm alguma experiência para compartilhar conosco. Não é vergonhoso, irmãos, é algo que a Bíblia traz e diz que nós não devemos, né? Que nós não devemos nos preocupar demasiadamente. Porém, a gente é ser humano, somos homens, né? Naturais, e estas coisas nos atingem em alguns momentos. E é para que a glória de Deus se manifeste, é para que outras vidas sejam edificadas através daquela luta e daquela vitória que Deus nos deu em determinadas áreas. Então, compartilhe conosco aí no chat, participe, né, nos relatando alguma experiência, né, relacionada à ansiedade que você já passou, vivenciou e venceu, né, para que vidas nesta noite sejam edificadas. Sim, Deus né? quer alcançar mais vidas através Amém. do seu testemunho. Através do seu testemunho. É verdade. Glória a Deus. Vamos então para o primeiro testemunho? Vamos. Então, a irmã Valquíria vai colocar a thumb, né, para nós. Glória a Deus. E nós já vamos passar para o nosso primeiro testemunho. Amém, irmã Valquíria. Me vi sonhar, ver em todo lugar. Sopra como o vento, que tu avivamento satura todo esse lugar. Sopra como o vento, que tu avivamento satura todo esse lugar. Espírito descienda, que cuidamos tu presença, que o fuego de tu Espírito não se apagará. Tu Espírito descienda, que cuidamos tu presença, que o fuego de tu Espírito não se apagará, 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 não se apagará. Nos colocaste, tu nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tu nos colocaste, tu nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopra com o vento, o avivamento, enche todo este lugar. Sopra com o vento, o avivamento, enche todo este lugar. Que o Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Que o Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. 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 Glória a Deus. Nós estamos aqui com a irmã Ana Paula, que vai estar contando um testemunho para nós, falando sobre as suas experiências no meio da ansiedade, que é o tema que nós estamos tratando, né, irmã Paula? Sim. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Débora. Paz do Senhor a todos que estão videologados conosco.
Bom, a irmã Débora havia me falado sobre o tema, que é a ansiedade, que as irmãs estão falando, né? E na hora me veio um versículo e uma experiência que eu passei com a ansiedade. Nós ouvimos, né, várias pessoas falarem, muitas pessoas têm de um jeito diferente, algumas atacam mais forte, outras é só pensamentos ou algum nervosismo, né? Cada um reage de uma forma, né? Exato, sim. E eu queria contar uma experiência que eu passei quando eu tive uma crise de ansiedade e comecei a me sentir sozinha. Mesmo com várias pessoas do meu lado, até tem um hino que fala, com várias pessoas do meu lado, eu me senti sozinha. Eu comecei a me sentir mal, complexos de inferioridade vinham na minha mente. Eu comecei a me achar nada, e não estava conseguindo mais ter forças para vir nos cultos como eu venho. Eu voltei vários sábados e ficava assim, que falta vão sentir? Muita diferença que vai dar de eu não vim ou não. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E me veio um versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim, aleluia, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tem uma versão que eu gosto muito que diz, nunca te deixarei e nem te abandonarei. E naquele momento que eu estava me sentindo sozinha e mal, o Espírito Santo me consolou e eu comecei a chorar e disse, Deus, é verdade. Pessoas podem me abandonar, pessoas vão nos abandonar porque é um processo. Deus coloca várias pessoas na nossa vida para nós aprendermos com ela e quando é chegada a hora em que não precisam mais estar na nossa vida, Deus tira. E assim nós vamos aprendendo uns com os outros. Há pessoas que ficam mais tempo, há pessoas que ficam até a morte. Mas as pessoas que nos abandonarem, tudo é permissão de Deus. E esse versículo, Deus dizer para mim, eu nunca, filha, o Espírito Santo ministrou no meu coração, filha, eu nunca vou te abandonar. Aleluia. Pode estar sozinha em algum lugar, sem os teus pais, sem ninguém, mas eu estarei ali contigo. Então, depois deste versículo, eu fiquei, Deus, tu és perfeito, tu és maravilhoso em cada detalhe. E o Senhor nunca, nunca vai nos abandonar. Enquanto a irmã Débora pedia para eu falar, sobre a ansiedade, Deus começou a ministrar no meu coração quantas pessoas sofrem com isso e também essa questão do complexo de inferioridade. Quantas pessoas o inimigo joga pensamentos, pessoas que Deus ali deu dons, deu experiências, quer usar na obra, o inimigo coloca vergonha, coloca timidez. Não deixa a pessoa fazer a obra de Deus, estar ali na presença de Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração para orarmos sobre isso, destruindo com todas as obras do maligno. Ansiedade, este é um tema, é uma coisa que ataca muitas pessoas. Quantas pessoas assim não conseguem dormir ou acordam de noite mal? Exatamente. Se a gente fosse pegar um personagem bíblico, por exemplo, Neemias, imagina se ele tivesse dado ouvido ao que as pessoas estavam dizendo. Porque naquela época, quando ele foi reconstruir os muros, Tobias e Sanbalate apareceram para tentar desanimar e dizer que não ia dar certo, não vai construir, não sei o quê, e assim foi. Imagina se ele tivesse dado ouvidos. Ele não teria reconstruído os muros, não teria trazido a revolução, né, naquele tempo. Por quê? Porque ele estaria dando ouvido para as pessoas. E é isso que a gente tem que botar, né? Que se eu estou andando com Cristo, se eu estou seguindo aquilo, Deus está comigo. E Deus é a força, né? E também diz em 1 Pedro 5:7, se eu não me engano, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Deus sabe do nosso coração aflito, muitas vezes queremos a resposta para ontem das coisas, e Deus diz assim, filha, entrega para mim toda a tua ansiedade, porque eu cuido de ti.
Eu sei, eu imagino Deus, o plano, a história linda que ele escreveu ali pra gente. A gente é ansiosa, Deus, será que vai dar certo? Será que vai se cumprir? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E Deus ali, filha, tá logo ali, vendo todo o plano que ele escreveu, que coisa linda. Então, que nós venhamos entregar todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações para quem cuida de nós e para quem pode cuidar. Como é que a irmã venceu a ansiedade? Venceu baseada nessa palavra. Exato. Esta palavra foi o alívio para mim, que me ressuscitou, assim, nessa parte da ansiedade. Veio e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e a cada dia mais eu fui colocando em prática e orando sobre esse assunto. Então, digamos, agora, se alguma coisa acontece, o que eu fico mais ansiosa, assim, é geralmente quando eu estou triste ou alguma coisa acontece, assim, de eu ficar preocupada. Daí nessa parte eu fico um pouco a respiração, assim, ofegante, assim, e tudo mais, mas não são mais aquelas crises ou de complexos de inferioridade também. Nós estávamos falando aqui Inseguranças. antes, Uma coisa que eu exatamente. tinha demais, essa palavra. Eu falava toda hora. E Deus baniu essa palavra da minha vida. Glória a Deus. Nós estávamos falando aqui antes que muitas pessoas dizem que é o mal do século, né? Mas tem um pastor que pregou sobre isso e ele disse que na verdade não é o mal do século. Porque lá, 2000 anos atrás, Paulo já estava escrevendo para nós não andarmos ansiosos. Então, por que ele estava escrevendo isso? Porque já tinha alguém passando por isso. E esse ensinamento ficou até hoje. Muitas vezes a gente só precisa pedir que Deus tome o controle das nossas emoções, né? Pra gente não deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida. Porque tem pessoas que cometem suicídio Sim. por conta de ansiedade, por conta de alucinação, coisas da cabeça. Que às vezes nem é verdade, né? Que é só uma mentira do diabo querendo fazer tu ir à perdição. Exato. Mas Deus tá ali. Como foi contigo. Te deu... O teu refúgio foi essa palavra. E tem Exato. muitas pessoas que Deus age de outras formas. Sim. Para Exatamente. cada pessoa tem um refúgio que Deus proporciona. Glória a Deus. Para ver a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Quanto Deus Nós é bom. estávamos falando sobre mantermos a nossa confiança em Deus. Porque se a gente manter a confiança em Deus, pode vir a ansiedade de uma forma natural. Uma reação natural do corpo. Mas aquilo ali não vai tomar conta da tua vida. Exato. E tu não vai te perder no caminho e viver pensando no amanhã, Glória a amanhã. Deus. E não vai viver o hoje. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos pro próximo louvor. Queria pedir pra uma queria botar a thumb. Não se apagará, 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 não se apagará. Não se apagará, não se apagará, Senhor, não. Não se apagará. Ó perfeito, inigualável Deus, amor inexplicável, teu reino incomparável. Maravilhoso e coroado estás num trono de vitória, vestido estás de glória. Pelos séculos e séculos, teu reino permanecerá. Digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, 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 tu és rei.
vestido está de glória. Pelos séculos, séculos, teu reino permanecerá. Digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, 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 tu és rei. Nós exaltamos teu nome, nós exaltamos teu nome, nós exaltamos teu nome. Receba os louvores, nós exaltamos teu nome, nós exaltamos teu nome, nós exaltamos teu nome. Receba os louvores, nós exaltamos teu nome, nós exaltamos teu nome, nós exaltamos teu nome. Receba os louvores. Nós exaltamos o teu nome, Jesus, Jesus. Tu és rei, 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 tu és Transforma lo que soy, desespera estoy, el hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no. Glória a Deus, já estamos de volta com o programa Juventude em Ação, apresentado pela Juventude da Sede Internacional. Agora são 11h06. Nós já estamos na metade do programa, né? Já. Bem dizer, já ouvimos muitas coisas boas, louvores, testemunhos, mas ainda não acabou, né? Vamos ver quem está participando conosco, irmã Leia. Nos atualiza aí sobre o nosso chat. Nós temos a irmã Miriam Moura. Quem Paz, será? Oração, União. Apareceu a outra mãe, né? Outra a mãe mãe. que faltava. Léa Moura. Miriam Moura. A irmã Miriam Machado. Glória Paz, a Deus. Oração e União. Da sede. Da sede também. Nós temos a irmã Gladeci Terezinha. Paz, Oração e União.
o Lamita na escuta deste programa abençoado Glória e a Deus. edificante. Outras Glória a áreas Deus. conosco. Deus abençoe. Nós temos o irmão Bruno Soares, glória a Deus. Da Irmã Leilane, ela botou uma parte do versículo: no mundo tereis aflições, e os 3 pontinhos. Olha aí. Irmã Prisca, Gebenacou, paz, oração e união. Irmã Franciane Ribeiro, paz, oração e união. O irmão Christian Crisóstomo, paz, oração e união. Glória a Deus. Nós temos o irmão Jonathan Oliveira, glória a Deus, Deus abençoe. A sede está em peso. A Glória sede a está tudo Jesus. online. Bênção. Irmão William Pimentel, paz, oração e união. Nosso tecladista. Irmão Cauã Oliveira, paz, Sede. oração e união. Bênção de Deus. Irmão Adenir Goulart, paz, oração e união. Santa Rosa na Olha escuta. aí, gente de longe, ô glória. Glória a Deus, irmã Regina Men. Temos o irmão Viderson Alexandre. O irmão Alexandre. Glória a Deus, irmão Amém, Alexandre. ele colocou. Irmãos Oliveira, glória a Deus, peço oração pela minha família. E temos a irmã Aline Vieira, online Olha e aí. pessoalmente. Irmão Danilo Lopes, glória a Deus. Sede também. E irmão Marcos Leonardo, glória, Glória a a Deus. Deus. A sede está Todos toda os aí. irmãos, pela sede, pelos irmãos de outras Louvamos a áreas. Deus. Muito bom. Continue interagindo. Se quiser deixar também a sua experiência com a ansiedade, talvez você já passou por esse sentimento e teve vitória, porque Deus dá a vitória, não é mesmo? Já vimos um testemunho aqui da irmã Ana Paula. E temos mais coisas para falar sobre ansiedade com a irmã Aline, que agora vai nos trazer a parte que ela tem para falar sobre esse tema que nós estamos abordando no programa de hoje. Como vencer a ansiedade e confiar mais em Deus. Glória a Deus. Vamos ver algumas causas, né, irmã Léa, da ansiedade. Como nós falamos logo no início do programa, a ansiedade é algo que tem acometido muitos jovens. E na pesquisa que eu fiz, irmãs, a estatística apresenta um percentual assim, chocante, assim, espantoso, porque mostra que 80% Meu Deus. da população brasileira está sofrendo com ansiedade e 68% com depressão. Então, imagina, 80% da população brasileira é muita gente, né? E ela apresenta também esse estudo que foi feito por uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a grande maioria, né, o público-alvo, né, da ansiedade, dessa dificuldade, são as mulheres. E as mulheres nós sabemos, né, que é um vaso frágil. Claro que homens também são, né? Claro. Mas a mulher, né, irmãs? É mais emotiva também. É muito emotiva, É mais né? atingida nessa área das emoções. Né, que, né, está vinculada, né, ao nosso sistema nervoso, as emoções, né, Mais a sensível, ansiedade, às mais vezes. sensível, mais suscetível, né? E então a estatística, os estudos mostram que as mulheres sofrem mais do que os homens ainda, e como já falamos, jovens, né? Este é o público mais atingido por este problema, por essa dificuldade. Mas nós vamos ver agora, nesse tópico, irmã Léa, irmã Débora, as causas da ansiedade, né? Claro que eu vou citar poucos exemplos aqui. Os irmãos, se quiserem contribuir com outras coisas, outras questões que desencadeiam a ansiedade, os irmãos têm liberdade para Fiquem nos à vontade. auxiliar, né, aí pelo chat. Mas uma das causas, irmãs, a Bíblia ela apresenta, coisa linda, né? A Bíblia é um livro escrito há tanto tempo, mas é um livro extremamente atual. Exatamente. E ela diz que ela apresenta que a ciência ela se multiplicaria, né? E nós vemos que isso tem acontecido de uma forma assim veloz, né? Algo muito rápido, né? O celular, o aparelho que nós temos hoje, né? É algo espantoso tudo que um pequeno aparelho faz,
né? E os aplicativos, a forma, a agilidade deles, né? O imediatismo, né? É, A gente sabe? tem na a gente nossa tem mão, tudo, né? Esse Se a aparelhinho gente aqui, quer ó. saber se o salário entrou, a gente abre o aplicativo. Se a gente quer pagar, nós abrimos um aplicativo. Né? Se nós queremos nos comunicar com pessoas que estão fora do Brasil, nós temos o contato E com essa tudo muito pessoa rápido. e fácil, né? E de certa forma, na verdade, assim, ó, de forma significativa, isso é muito bom. Né? Exatamente. Isso é bom, né? Sabendo usar. Isso é muito bom, é uma ferramenta boa, porque ela facilita e agiliza muitas coisas que antes era burocrática. Nós não precisamos ficar em filas hoje, né? Não precisamos mais aguardar em filas, né, de lotéricas para pagar uma fatura, uma conta. Nós não precisamos, não dependemos apenas de um e-mail, né? Que nós não vemos a visualização. Né? Que hoje é o que a gente adora, né? Visualizou, a gente fica Viu a minha naquela mensagem? ansiedade, né? Recebeu. Viu a mensagem? Está online, bom, né? Se Mas está se- online e não visualizou, já É uma luta, né? já é uma Começa batalha. a lutar. Então, assim, irmãs, tem muita coisa boa por trás da multiplicação da ciência. Porém, junto com esse avanço todo, vem a questão, ela acentuou a questão da ansiedade. Por quê? Porque hoje, se porventura se tem situações que nós não podemos resolver via celular, né, aplicativo, aquilo ali já gera um desconforto terrível na gente. Por quê? Porque nós estamos na geração do imediatismo, do já, do agora, do hoje, né? E então, em alguns momentos, esse avanço para algumas coisas, ele acaba trazendo prejuízo se nós não soubermos, né, administrarmos isso. Então, é uma mensagem que vai de forma veloz, né? O acompanhar de uma pessoa que está online, né? E tudo isso vai gerando ansiedades. Ansiedades, pensamentos, estresse, nervosismo, que momentaneamente, irmãs, parece que é algo besteira. É só um pouquinho de... Ai, queria que respondesse agora, Né? Se é a mãe, o pai, o futuro, né? Cônjuge, queria que respondesse agora. E não responde agora. Né? E quem sabe até, enquanto as irmãs estavam programando ali o programa, elas mandaram várias mensagens de texto, né? Sim. E o ansioso já faz assim, né? Num grupo... Tu não, se é uma única pessoa, tu sabe que visualizou. No grupo, tu tem que clicar ali e aí tu tem a possibilidade de ver quantas pessoas naquele grupo visualizaram. E eu abri a mensagem, irmãs. Graças a Deus, as irmãs não foram ansiosas, elas foram pacienciosas, olha, desenvolvendo. Aguardamos com paciência no Senhor. E na irmã Aline, né? Porque Aline demorou um pouquinho para responder. Demorei bastante. Vamos aguardar a irmã Aline. E o tempo, passou, irmãos. E eu já tinha até aberto a mensagem já, daí daqui a pouquinho eu disse, bom, eu vou mandar um áudio para as irmãs e vou dizer assim, irmãs, eu abri, mas eu não consegui ler, ainda não consegui me inteirar das informações. E a irmã Leia, né, me respondeu. Sim. Irmã Leia, pacientemente desenvolvendo o fruto do Espírito Gomo lá, já sabe? treinando para falar. Glória a Deus, né? Se deu uma coisinha, já mortificou ali, né? E eu vi que tava mortificado. Não, irmã, tudo bem, tá tudo bem. Glória a Deus. Irmãos, a gente tá aqui falando de uma forma muito espontânea, mas é de pouquinho em pouquinho, né? Aos poucos, ela vai se aproximando, são com coisas pequenas e daqui a pouco ela já dominou nossa vida, né? Então, ali foi uma mensagem, assim, de algo rápido, mas quantas coisas nós hoje não conseguimos mais esperar. Não. É uma ansiedade, é uma preocupação, um nervosismo, e já começa a pensar várias coisas, não me respondeu, viu? O que aconteceu? Tá bravo comigo? Tá triste? O que eu fiz? Já passa mil coisas na sabe? cabeça. E já começa a angustiar, já começa a tribular, já começa a ficar, sabe, deprimido. Começa a Por vir quê? os dados do maligno na mente. O irmão não gosta de mim, não quer me responder. O líder, imagina, irmãs, quantas mensagens não deve ter. Ou quando o líder faz assim, ele te manda a paz do Senhor. E aí tu responde na hora e ele leva pra te responder pra falar o que ele quer. Sim, porque ele é casado. Exatamente. Ele tem casa, ele tem o trabalho, ele tem vários liderados, ele tem pilares, ele tem pastores, ele é obreiro, meu Deus! E aí não respondeu, eu não sou importante mesmo. Uhum. Eu não sou importante, eu não faço a diferença. Meu Deus! Isso é o que, irmãos? É ansiedade. Ansiedade.
que vai chegando aos poucos. Então, nós precisamos, né, cuidar com as tecnologias e usá-las como ferramentas para o nosso bem e não para o mal. Quando nós percebemos que elas estão nos dominando, nós precisamos apresentar isso diante de Deus. Outro fator, irmãs, né, que eu, sinceramente, conversando com as irmãs ontem, disse que isso é importante que seja abordado, né, em programas futuros, é o fator econômico, né? Irmãs, Educação financeira, né? Planejamento, educação. Eu gostaria de ler com os irmãos ali em Lucas 14, 28. E para ser mais rápido, irmã Débora, já vou pedir para a irmã abrir em Provérbios 4, 23. Lucas 14, 28, vamos ler. O que diz em Lucas 14, 28 relacionado a este fator que gera muita ansiedade? Agora a gente não fala somente em jovens, mas, né, isso atinge em todas as idades, é uma área que realmente, assim, gera uma ansiedade, uma preocupação excessiva, que é a área financeira, a área econômica. Diz ali em Lucas 14, 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Né? E aqui nós vemos claramente, né, uma instrução, né, de tu sentar, de tu te planejar, né? E isso é uma lição, pelo menos eu falo para mim, né? É algo que eu quero aprender ainda, irmãs, a questão do planejamento financeiro. Porque é algo que gera, irmãs, muita ansiedade na gente. Jovem, ele está numa transição de tomada de decisões, de adquirir, de formar sua vida economicamente, profissionalmente. E aí tem os seus anseios, tem os seus desejos, seus anelos, né? Como uma casa, um apartamento, um carro, um casamento, né? E eu vejo, esses dias eu conversava com um irmão, irmãs, e foi engraçado, assim, engraçado e triste ao mesmo tempo, porque realmente ele passou por uma batalha muito grande, e ele disse, assim, que chegou uma hora, né, esse irmão, ele tá para casar, não importa o nome, ele está noivo, e ele disse, assim, que chegou uma hora, irmãs, que a ansiedade realmente, né, ele não usou essa expressão, mas trazendo para o tema de hoje, que ele achou assim, eu não vou conseguir, não vai dar. Sabe? Eu não vou conseguir, não vai dar. Ele começou a lutar terrivelmente. E eu não estou usando ele como exemplo, né, que não se preparou, enfim, porque realmente casamento é algo que demanda muito dinheiro, irmãos, mais dinheiro do que nós podemos imaginar. Somos solteiras aqui, né? Então, por isso que eu disse mais do que nós podemos imaginar, mais do que você que ainda é solteiro possa imaginar, né? Envolve muitas coisas. Ele até disse que a noiva dele vem e disse, tem que comprar isso. Ele, calma, vai com calma. Ele disse, vai com calma. Então, irmãos, para tudo, irmãos, a gente está falando aqui em casamento porque nós estamos num programa de jovens, né? E é um anelo de muitos jovens casar. Mas prepare-se, para que quando chegar esse momento, esse desespero, ele não tome conta da tua vida. Essa ansiedade não tome conta da tua vida, né? O que tu pode fazer hoje, né? O que está ao teu alcance, o viver o hoje, o presente, faça. E viver prudentemente, né? Então, orar, apresentar diante de Deus essa área e se organizar financeiramente. Aqui disse, né? Quem é que vai procurar edificar uma torre e não se assenta para primeiro calcular os gastos, e a gente diz, eu quero casar. Amém. Deus apresenta a moça. Cadê o dinheiro? Cadê a casa? Cadê o carro, né? Mas vamos andar de ônibus? Pode andar de ônibus, mas um dia, né? As condições têm que mudar e podem mudar antes mesmo disso acontecer. Tá, e cadê o dinheiro do buquê? Do anel? Cadê o dinheiro do vestido? Do bolo? Né? Cadê o dinheiro da decoração? Cadê o dinheiro da lua de mel? Cadê? Mas Deus proverá. Sim, Deus proverá, Ele já está provendo. Aleluia! Para o moço, para a moça, Deus é Deus de milagre. Ele abre porta, Ele abençoa, Ele dá conhecimento, dá sabedoria. Ele abre portas de emprego. Deus proverá, Deus vai prover. Aquilo que até lá não foi possível,
Deus, por fé, ele vai agir e vai fazer milagre. Mas ele quer das nossas vidas, até para que nós não soframos desta forma de ficar extremamente ansioso. Tem pessoas que não conseguem dormir. E não só por casamento, mas por uma casa, por um carro, por outros fatores, por dívida, por contas, né? E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, ei, te planeja. Quem quer construir uma torre tem que se planejar. Então, irmãos, né, principalmente no fator casamento, tem que pensar, né? Tem um líder que fala, né, quando o jovem está interessado, diz assim, tu tem condições de sustentar uma casa? Tu tem condições de sustentar o creme, o shampoo dela, o condicionador, o perfume, e assim vai indo, né? Então, irmãs, antes que bata a ansiedade, né, se organize e vai ser uma bênção. Então, esse é um fator, né, que causa ansiedade. Mas pode ter certeza que se tu fizer aquilo que está ao teu alcance, Deus vai fazer aquilo que não está no teu alcance. E a ansiedade não vai tomar conta, irmã Leia. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro fator, irmã Leia, que também gera ansiedade são as emoções, né? No sentido de relacionamentos, né? Então, gostaria de pedir para a irmã Débora ler para nós ali o que diz em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque Glória a dele Deus. procedem as fontes da vida. Amém, glória a Deus. E como é normal, né, irmãs, a gente vê assim como saber se eu tô ansiosa, né? As palpitações no coração, aquela agitação, nervosismo, rói, unha, né? E a jovem, o moço, quando tá interessado, e se não pega essa receita de Provérbios 4:23 e é dominado pelas emoções, dominado pela ansiedade, e aqui é um ponto que é importante, por mais natural que seja, irmãs, eu creio que e acredito que as irmãs vão concordar comigo aqui, que a ansiedade não é algo vindo da parte de Deus, algo do espírito, né? É algo da nossa natureza, é algo natural, é algo da carne, né? Então, se tu anda ansioso, né? Não estou dizendo que tu é um carnal, não é isso, mas certamente existe, ainda que seja uma única área apenas que tu anda, tu precisa entregar esta área ainda mais para o Espírito. Tu precisa entregar ela ainda mais para Deus. Porque se está ansioso, né, e estar ansioso é algo que a própria palavra de Deus nos adverte que nós não devemos andar ansiosos, quer dizer que nós estamos nos inclinando para uma coisa que não é da vontade de Deus. Se não é da vontade de Deus, não é algo espiritual, é algo carnal. Então, o moço, né, está interessado, muitas vezes passa de um lado para o outro, né, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, de novo, e volta de novo, e bebe a água, e vai no banheiro, e pega água até para a amiga. E, meu Deus, é uma ansiedade, assim, para ser vista, para ver. É uma coisa terrível, é algo terrível, irmãs. É uma exposição, é algo que, às vezes, gera um prejuízo desnecessário, né? E procura, né, se sentir satisfeita através de um olhar e olha, é uma coisa terrível. E isso é sinal de ansiedade. Quem sabe alguém está se identificando nesta noite, né? Com certeza. Glória a Deus. Irmã, o que eu faço? Provérbios 4:23, né? Provérbios, guarda o teu coração. Existe uma receita poderosa da palavra de Deus. Porque se nós guardarmos e levarmos a nossa ansiedade, esse desejo, porque não há mal se interessar, não há mal gostar, né? Tem um líder, natural, né? Um líder bem antigo meu que diz assim, que bom que tu tá gostando. Né? E é pelo sexo oposto. Glória a Deus, que maravilha, eu fico feliz, tá tudo bem, tá tudo correndo bem. Mas esse sentimento tem que estar em Deus. Tem né? um irmão aqui que está comentando, e ele disse assim, as consequências decorrentes de decisões tomadas sem o direcionamento de Deus são terríveis. Está escrito que devemos fazer, mas mesmo assim, por vezes, nos pegamos em nossos achismos. Casa muito com a palavra da palavra introdutória de hoje. Muitas vezes nos metemos em embaraços financeiros que não são nossos, mas por falta de não ter meditado. Glória a Deus. Qual é o nome desse irmão? Roberto César. Olha, ele estava no culto da juventude, o irmão aqui da sede. Casa muito com o que a irmã estava falando realmente. Excelente contribuição. Glória a Deus. Então, irmãs, né, nós precisamos lançar
Realmente precisamos, a Bíblia é linda, né? Deus é perfeito, Ele tem receita para todas as áreas. Ele nos instrui em todas as áreas, coisa linda. E agora, por último, né, nós ainda temos mais um testemunho. É verdade. E as horas estão Voando! Temos Calma aí, muita relógio, coisa calma boa aí, ainda. calma aí. Não acabou, irmãos. Falta não, só um tem mais tópico aí. aqui. Vamos lá, que o E relógio... outro, irmãos, são as batalhas que nós enfrentamos, né? E o diabo, ele se usufrui, né, de situações assim Ele que... se aproveita. Se aproveita situações. E eu falo por experiência própria, né? Eu estava comentando com as irmãs ali que eu andei ansiosa por coisa que nem existia. Olha só, que coisa terrível. Quantos passam por isso? A situação não existe. Nós criamos ela por alguma situação, né, ao nosso redor, e nós acreditamos tanto naquilo, ficamos ansiosos e o nosso corpo ele vai agindo de acordo com a nossa ansiedade ao ponto de a gente achar que a gente tem alguma coisa em função da própria ansiedade, né? Que nem a irmã Débora comentou no início, que era tão forte o desespero que ela sentia que ela achava que estava com problema no coração. Mas ela não estava com problema no coração. Não tinha nada. Né? E tem pessoas que dizem, meu Deus, eu vou infartar. Exatamente. Por quê? Porque tamanha foi aquela situação, teu estado nervoso, que o teu corpo ele começou, Deus é tão perfeito, teu corpo ele vai dando sinais, não tem alguma coisa que não está muito bem aí. E eu passei por isso, irmãs, foi uma batalha espiritual. Eu passei por uma situação com um familiar no hospital e depois daquilo, minha mente foi bombardeada que eu estava por ter ajudado aquele familiar que eu tinha contraído alguma coisa, sabe? Dentro do hospital. E aí aquilo foi tão forte, eu passei por uma batalha tão forte, que eu cheguei aí para uma consulta médica e ser examinada, e o médico tocou e disse assim, não, tu não tem nada. Eu disse, os irmãos não se escandalizem agora, tá? Porque não é o arroto da Coca-Cola, tá? Até porque eu não gosto. Mas tamanho foi, irmãos, a opressão e o ataque, o bombardeio, e a ansiedade que me gerou, que o meu corpo ele começou a reproduzir aquilo, começou a demonstrar que aquilo, e eu achei, não, doutor, mas eu sinto, e eu arrotava, não o arroto da Coca-Cola, mas um arroto assim, mais quietinho, né, e eu ficava o tempo todo, né, não sei nem se eu tô falando o nome correto, mas eu ficava o tempo todo arrotando, e eu Tipo dizia assim, um refluxo. Refluxo, eu ia isso. E eu dizia assim, doutor, mas eu arroto toda hora, doutor, eu tenho alguma coisa que está errada em mim. Eu disse, não, tu não tem nada. E ele disse assim, isso aí é porque tu está engolindo ar por causa da ansiedade. Eu disse, meu Deus! E quando eu comecei a mandar isso pro meu cérebro, eu disse assim, não, isso aqui é ansiedade, eu tô ansiosa, meu corpo está dizendo que eu tô ansiosa, eu não tenho nada. E aí aquilo passou, Mas, irmã Aline, eu lembrei de uma coisa, a mesma coisa que eu passei parecido assim. Eu cheguei a pagar para fazer exame. Eu quase Porque fiz eu isso. já pensei que teve uma época que eu senti uma bolinha no seio e eu pensando, meu Deus, eu tô com câncer. E a minha prima já teve câncer. Só que aí a gente entra numa batalha. Depois que eu fiz o exame, que eu lembrei que ela não era de sangue. Imagina, e eu irmãos. fui no médico pra fazer exame, não tinha nada. O médico só me olhou assim, tu tá louca. Tu tá porque ansiosa não tinha demais. nada. E tá casa muito ansiosa bem o que a irmã demais. tá falando, porque às vezes a gente acha que tem alguma coisa e não tem nada. É E a nossa gente cabeça. sofre por aquilo, né? Daqui a pouco vai se manifestar, eu daqui a já- pouco vai... Exato. Eu já Meu tava Deus. pensando, meu Deus, eu vou ficar careca, eu vou ter que usar aquelas Meu touquinhas. Foi momentos muito É, tensos. então, irmãos, busque o discernimento a parte de Deus, né? Para entender a palavra de Deus, ela diz lá em 2 Coríntios 10:5, que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência Glória de a Deus. Né? E assim nós vamos vencer a Em nome de ansiedade e Jesus. o nosso Aleluia. adversário. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O assunto é muito amplo, né? É. Se a gente continuasse, a gente vai até madrugada dentro. Mas, infelizmente, o programa já está quase no horário de terminar e a gente ainda tem 2 testemunhos poderosos, 2 irmãs que passaram também por experiências extraordinárias com esse tema, com esse sentimento, mas que Deus deu vitória. Então, nós vamos Glória a continuar. Deus. A irmã Valquíria vai colocar a thumb aí para nós e nós vamos passar, então, para a sequência do programa. Amém.
Glória a Deus. Nós temos aqui duas convidadas que nós pegamos de última hora, né? No culto da juventude. E que creio eu que foi Deus que direcionou, né, irmãs? Porque as irmãs têm experiência com isso, têm diversas coisas para passar para nós que somos jovens. E as irmãs já são mais velhas, eu digo que são a voz da sabedoria, que podem nos instruir, né? Minha mãe, essa irmã, paz do Senhor, irmã Suzane. Paz do Senhor, a todos os nossos irmãos que estão dialogados conosco. Paz do Senhor, irmã Cláudia, paz do Senhor, irmã Débora. E aqui nós temos a minha direita, a irmã Cláudia. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Irmã Cláudia, a senhora tem bastante experiência, conta para nós. Sim, eu quero começar assim, pedindo para a irmã Suzy ler uma palavra que a Ana leu também. Nós não tínhamos combinado nada, mas o Senhor tocou no meu coração para ler em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. O Senhor, Ele nos fala aqui na palavra dele que é para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. Bom, meu testemunho, como eu falei para as irmãs, é grande. Começou muito cedo, então, quando eu tinha 15 anos, eu já comecei a entrar numa crise de depressão muito profunda, através de ver muitas coisas na minha família, brigas assim com meu pai e a minha mãe dentro de casa, brigavam muito e depois meu pai foi embora. E toda essa questão assim familiar, que é bem complicada, né, para os jovens, quando somos jovens ainda, né? E daí ali começou a entrar uma crise muito forte de depressão, tanto que minha mãe me levava no médico e ele olhava e dizia: mas essa menina é tão nova, tu tem tanto para viver, vai passear, vai viver, para sair dessa depressão, mas não adiantava nada. Porque quando nós somos jovens e ainda não temos Jesus, as coisas ficam piores. Mas a minha avó, ela me levava assim desde pequena na igreja, mas eu nunca tinha tomado uma decisão com Jesus ainda. Eu fui me batizar quando eu tinha 17 anos. E um dia, eu estava na minha casa e vinha vindo um jovem, que ele vendia alho na rua. E ele vinha vendendo e ele vinha cantando. Ele vinha cantando, louvando a Deus. E eu, como conhecia o Evangelho já, ele parou na frente da minha casa e pediu para minha mãe dar um copo d'água para ele. E ali, quando a minha mãe foi para dar o copo d'água para ele, ela entrou para dentro de casa e ele olhou para mim e disse assim: Jesus te ama. E aquilo entrou como uma flecha dentro de mim. E eu comecei a chorar e disse: por que eu estou assim? Né? Se eu conheço a palavra, se a minha avó me levava na igreja, por que eu estou dessa maneira? E naquele dia eu disse para minha avó: avó, eu quero ir na igreja. E aí a minha avó me levou na igreja e ali eu comecei a querer Jesus, entrar para os caminhos do Senhor. E quando comecei a entrar para os caminhos do Senhor, as coisas começaram a melhorar. Só que o inimigo, ele não nos deixa descansar. Mesmo aceitando Jesus, eu entrei profundamente na síndrome do pânico também. E ali foi terrível, foi por muitos anos sofrendo, indo em médicos, tomando medicamentos. E um dia eu fui para a palavra, comecei a ler a palavra de Deus em Salmos. E através de testemunhos que eu ouvia, eu comecei a ler a palavra de joelhos e orar, né, lendo a palavra. E ali foi uma estratégia que o Senhor me deu. E teve um dia que eu comecei a ler no Salmos 23. E no primeiro versículo no Salmos 23, eu chorei mais de meia hora só lendo aquele versículo. Eu chorei tanto que eu não conseguia passar para o outro versículo. Quando eu comecei a passar para os outros versículos, eu chorava mais ainda. E mais, e mais. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo que eu ia começar a melhorar. Eu ia começar a ficar curada, mas eu tinha que buscar em Deus. Porque nós temos que buscar em Deus. Nós temos que confiar também nos médicos, tomar os medicamentos quando nos dão.
Mas a nossa confiança, ela está em Deus. Porque a palavra diz que é Deus que cuida de nós. Que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Porque é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. E ali o Senhor começou a cuidar muito de mim. Como eu comecei a buscar muito no Senhor, eu parei de tomar os remédios depois, com uma confirmação de Deus. Eu parei, porque os medicamentos estavam me prejudicando muito. Eu não conseguia louvar a Deus mais, porque eu esquecia os hinos. Me atacava o estômago. E eu comecei a pedir, Senhor, eu quero ficar curada. E eu tinha também um costume de chegar em casa, e naquela época, era a época das fitas cassete, né? Vocês lembram? E eu sempre deixava no som um louvor para chegar em casa e orar e ligar o som. E é interessante essa parte do médico, que eu fui na doutora, e naquele dia que eu fui, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto para escutar o louvor e orar. Eu estava muito angustiada, porque no hospital eu tinha visto do lado, assim, onde eu consultava, um homem gritando muito, e eles amarrando aquele homem, que era uma parte psiquiátrica que tinha de um lado e o médico do outro. E eu fiquei muito nervosa com aquela situação. Eu cheguei em casa e fui para o joelho e toquei a mão no som para ligar o cassete. E aí estava dando o hino Além da Medicina, naquela hora. E eu comecei a chorar muito, muito. E o Senhor começou a falar comigo ali naquele louvor, que Ele era o médico dos médicos. Naquele momento, eu disse para o meu esposo, eu não tomo mais medicamento. Mas Deus falou muito profundo, profundo. Sabe como Deus fala, né, quando é profundo? E eu larguei os medicamentos e ali eu comecei a ficar curada. Mas foi um processo muito devagar. Né? A parte da síndrome do pânico foi um processo devagar. Mas eu fiquei curada. Para a honra e glória do Senhor, eu fiquei curada. E assim passou, né? Toda essa parte aí de síndrome do pânico, de depressão. Jesus, ele está pronto para nos curar. Jesus está pronto para nos ouvir, para que a nossa ansiedade seja lançada aos pés dele. Muitas vezes a gente pensa, começa a pensar muito como a irmã Aline falou aqui, né? Sobre casamento, sobre nossos estudos. A gente começa a ficar ansioso por si próprio, porque a gente se preocupa tanto com o amanhã, mas o amanhã ele pertence a Deus, ele não nos pertence a nós. O amanhã é o Senhor que já projetou na nossa vida o amanhã para nossas vidas. Mas a gente começa a ficar ansioso com as coisas que vão acontecer. Nós temos que viver cada dia o nosso dia que o Senhor nos deu. Hoje, eu estou vivendo esse dia de hoje. Eu não tenho que me preocupar com o que vai ser amanhã, porque amanhã eu posso nem estar aqui, eu ir para a glória, morar com o Senhor. Então, nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Mas muitas vezes é difícil, claro, não temos ensinamentos, né? Quando somos jovens ainda, não temos ensinamentos do que temos que viver, o dia a dia, cada dia o seu dia, né? E a gente começa a ficar ansioso mesmo. E a ansiedade, ela vem, e aí vai gerando muitas coisas. Ela vai gerando depressão, síndrome do pânico, e assim em diante, né? E aí é isso. Eu vou deixar um pouquinho para a irmã Suzy. É muita coisa para falar. Eu disse para as irmãs, meia hora é pouco. Mas que Deus venha abençoar cada jovem, se precisarem também de algum aconselhamento, né? Agora me colocaram até no pilar da oração, acho que eu vou passar para a juventude, gente. Pode entrar pro coral. Foi o que eu disse para as meninas hoje. Eu quero cantar no coral. Eu estou sempre aqui. Eu preciso fazer parte do coral também, né? Não, é mais fiel que eu em consagração, em tudo. Eu quero só deixar uma palavra para os irmãos, que é em Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Depois, no versículo 11, diz assim, ó: digo isto por causa
da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente sempre fala essa palavra referente a dízimos e ofertas, né? Mas eu fico pensando na vida do apóstolo Paulo, porque ele foi um homem que depois que ele teve um encontro com Jesus, ele teve experiências com o Senhor, ele vivia uma vida tranquila de paz com Deus. Por isso que ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque nós ficamos ansiosos com várias coisas na nossa vida. Cada área da nossa vida nos gera muitas vezes um tipo de ansiedade. E o apóstolo Paulo sabia estar feliz se ele tinha, se ele não tinha, no financeiro, né? Se ele estava bem vestido ou não. Ele tinha um compromisso com Jesus e o Senhor sempre amparou ele. Sempre amparou ele. Eu não me lembro bem agora, mas ele teve em viagem, nas cartas ali onde ele escreve, ele esteve em uma viagem que ele passou por naufrágio. O Senhor tinha um propósito com a vida dele de levar ele para orar pela vida do pai de Públio. E ele ficou curado e outras pessoas mais ficaram curadas. E depois daquilo, as pessoas dali colocaram a bordo tudo que ele precisava, suprindo todas as necessidades. Então, nós sabemos que o nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Todas, todas, todas. Porque foi ele que nos criou. Nós somos seres humanos criados por Deus. Então, o nosso Criador, ele sabe daquilo que nós necessitamos. Né? Às vezes, nós estamos bem na área financeira, mas precisamos de outra coisa. Então, ele supre todas as necessidades. Então, nós não precisamos andar ansiosos, porque a ansiedade realmente gera depressão. Eu também tive depressão. E é horrível. É horrível, porque nós não conseguimos vencer aquilo sozinha. Né? Eu venci também tendo um encontro com Jesus, né? Orando, jejuando e tudo mais. Mas nós sabemos que é só Deus em tudo mesmo. Ele usa os médicos, com certeza, mas é só o Senhor. Amém. Nós vemos que nos 3 testemunhos a solução foi a palavra de Deus, nós caminharmos, nós temos um encontro com Deus. Nos 3 testemunhos que tivemos aqui foi essa a resposta. Não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque como diz em Lucas, a gente não pode fazer nada. Não tem como acrescentar um côvado no curso da nossa vida. Por quê? Porque nós somos falhos e incapazes. Não tem o que fazer, a não ser Deus fazer nas nossas vidas. Nós temos aqui mais participações. Irmão Guilherme Maciel, Paz, Oração e União, da área Bom Jesus. Irmã Janete Matos, irmã Clênio Buges, irmã Rose, irmão Roberto, irmão Christian, Keila, irmão Gerson, irmão Danilo, irmão Pedro, irmão Maria, irmã Thalita, irmã Irene, Bruna Vitória e irmão Janote. Glória a Deus, estamos na finaleira do programa. Eu queria pedir para a irmã Cláudia fazer uma oração para finalizar pelos pedidos de oração e para que as pessoas consigam buscar esse controle emocional da parte de Deus e ter um encontro com Jesus. Amém. Então vamos orar. Glória a Deus. Senhor amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse dia, Pai. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor venha entrar, Senhor, dentro dos lares. Venha, Senhor, agir na vida de cada pessoa, Senhor, que está passando por este problema, Senhor, de ansiedade, por estes problemas de síndrome do pânico, Pai. Por esses problemas, Senhor, que tem assolado, Senhor, muitos, como a irmã, Senhor, falou, tantas pessoas, Senhor, passando, Pai, por problemas assim. Senhor, que eles possam também, Senhor, achar um refúgio em Ti, Pai. Que eles possam, Senhor, achar, Senhor, uma solução na palavra, no louvor, Senhor, na oração, Pai, assim como o Senhor usou na minha vida, Senhor, para buscar o Senhor, na vida da irmã Suzy, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor pode agir dentro desses lares, dentro da vida dessas pessoas, Pai. Que eles possam encontrar, Senhor, um refúgio em Ti, Pai. Porque só o Senhor, meu Deus, pode ajudar, Senhor, o ser humano a se livrar de todas essas ansiedades, de todas as lutas, Pai. Porque nós almejamos, Senhor, um dia, Pai, passar por tudo que passamos aqui, Senhor, ter certeza, Pai, que não é nada, porque nós sabemos, Senhor, que o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. É algo que os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor,
ainda não ouviram e nossos olhos ainda não viram, Pai. Isso é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E, Senhor, nós temos que almejar o céu, Senhor. Nós temos que pedir cada dia mais, Senhor. É que nós possamos almejar, Senhor, estar contigo, Pai. E lançar a nossa ansiedade a Ti, Senhor querido. Obrigado, Senhor. No nome do Senhor eu te agradeço, meu Deus. No nome do Senhor. Paz, oração e união.